parte você quer abordar hoje do checklist? Conta aí pra gente. Ontem a gente parou a hora que a gente terminava a anamnese. Eu acho que dá pra gente continuar na anamnese, dá pra gente falar um pouquinho do exame físico, exames complementares e terminamos com o diagnóstico. E aí amanhã, quinta-feira, nós fechamos o checklist com o tratamento e umas outras coisinhas que você vai ver amanhã. E já emendando aqui, né? Não vou nem dar tempo do Haber falar, porque eu já quero conversar com vocês, galera. Eu gosto de falar pra caramba. Quem assiste as minhas lives aí sabe que eu falo demais. Mas o que eu quero emendar para vocês já é que quando você termina a anamnese dos sintomas principais, você tem que lembrar um pouco que o paciente tem histórias pregressas de doenças. E aqui entra você perguntar todos os antecedentes patológicos, fisiológicos e também perguntar alguns hábitos do teu paciente. Inclusive, alguns antecedentes são importantes dependendo da população que você está questionando. É uma mulher? É uma criança? É um idoso? É um paciente jovem que não tem comorbidade nenhuma? Olha só, isso aí vai mudar dependendo do paciente. E eu sempre sugiro que vai te apontar ali o diagnóstico, vai te ajudar até nas outras perguntas, é você começar pelos antecedentes patológicos pessoais da pessoa. O famoso APP que a gente coloca lá na nossa história clínica. Então, lá no APP, cara, você vai chegar pro teu paciente não, o ator que tá na tua frente, vai olhar pra cara dele e falar, meu amigo, você tem alguma coisa a mais? Você já teve algum problema? Mas como eu já ensinei vocês aqui, você não basta você só perguntar, você teve algum problema? Porque ele vai falar para você que isso daí não consta no script. Então você deve ser específico. E tem algumas doenças que você não pode deixar de perguntar. As doenças do Revalida que você vai perguntar para o teu paciente são as seguintes. Você vai perguntar, você tem diabetes? Você vai perguntar, você tem pressão alta? Você vai perguntar, você tem asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica? Essas três são de extrema importância no Revalida. Inclusive, se você quiser, você pode já colocar aqui a pergunta de cirurgias prévias. Você já fez alguma cirurgia prévia? Essas 4, eu digo que são as mais importantes, as que vão estar no teu checklist, se isso for pontuar. Então, não esqueça dessas 4. E às vezes você perguntando elas, o paciente pode até te falar, não, eu não tenho isso daí, mas eu tenho tal problema. E como você perguntou especificamente, a banca acaba te dando os pontos. E o que o Matheus falou, pessoal, não sei se vocês repararam, mas o Matheus fez a pergunta para o paciente, você tem pressão alta? Por quê? Porque competências comunicativas são cobradas em prova prática. Então, é muito difícil você chegar no OBS, você virar para o paciente e falar assim, olá, o senhor tem hipertensão arterial sistêmica? O paciente vai falar assim, doutor, nunca ouvi falar, então eu acho que eu não tenho, mas eu tomo losartana 50 de 12 em 12, hidroclorotiazida de 25 de manhã e lodipino 5 de 12 em 12. Então, assim, ele não sabe aquilo. Então, quando a gente pensa em competências comunicativas, a gente pensa em cosmovisão. A gente tende a buscar a cosmovisão parecida com a do paciente e a gente tem que se fazer entendido. Porque, no final das contas, não é a gente falar para o nosso ego, é o paciente entender. E quando a gente está na prova prática, o objetivo não é só o paciente entender, é você conseguir pontuar dados objetivos num checklist que está ali, certo? Pessoal, tem tema que o Matheus falou, por exemplo, quando ele fala da questão de hábitos de vida, eu sigo uma ideia de anamnese muito linear na minha cabeça, que é identificação do queixa principal, história da moléstia atual, história da doença atual, história patológica pregressa, história fisiológica, história social, história familiar. Eu sigo isso sempre na minha cabeça. Sempre, até hoje. Eu atendo na universidade, faço a mesma coisa. A grande questão é, quando eu entro na questão de hábitos sociais do paciente ou hábitos fisiológicos do paciente, história fisiológica, tem detalhes na prova prática que podem fazer muita diferença. Um deles, carga tabágica. Então, perguntar de maneira objetiva um paciente que é DPOC se ele fumava ou se ele fuma. Hoje a gente está vendo uma epidemia de EVALI, né, de lesão pulmonar causada pelo famoso pendrive aí que o pessoal está fumando, e até agora não foi cobrado em prova prática. Eu estou sentindo ali que, opa, talvez isso aqui venha daqui a pouquinho, porque ainda tem pouco estudo bom, assim. Mas na hora que tiver um estudo, mais estudo robusto, eu acho que entrou no Harrison, eles vão botar em prova prática. Entrou no Harrison, vai ter prova prática. Lembrando que o Harrison ele fica desatualizado por um tempo, porque a versão é em inglês, e até traduzir tudo e vir para o português demora em 3 a 5 anos. Né? Então, assim, pessoal, quando a gente fala de hábitos, além disso, álcool, quantidade de álcool. Quantidade de álcool é uma coisa difícil de mensurar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de binge drinking, que é um comportamento de consumo de álcool perigoso, de risco,
a gente fala de 4 latinhas de cerveja para mulher e 5 latinhas para homem. Gente, se a gente levar em consideração isso na população brasileira, o quanto vocês acham que a gente tem de consumo de risco de álcool? Muito, né? Outra coisa, provas práticas podem cobrar de vocês o consumo em gramas de álcool. Isso é uma parada que ninguém grava, normal. Mas assim, para você ter um referencial, 10 gramas de álcool é pouco álcool, tá? É menos que uma latinha de cerveja. A latinha de cerveja tem 13 a 15 ali. Então é menos que uma latinha. Então já fica com referencial, porque se você chegar na prova, opa, tem 100 gramas, poxa, bastante. 10 é pouco, tá? Você tem esse referencial. Falando mais da anamnese, cara, quando a gente tem pacientes que têm queixas aleatórias, por exemplo, uma estação de depressão, você tem que perguntar de sono, você tem que perguntar de alimentação. E não esqueça que depressão, pessoal, cara, a grande maioria dos pacientes eles não apresentam tristeza, apresentam anedonia, que é a falta de vontade de fazer as coisas que anteriormente davam prazer. Então, quando a gente vai abrir a anamnese, eu gravo o mini DSM-4, né, que era o checklist antigo para a gente fazer diagnóstico de depressão, mas assim, eu pergunto, o senhor se sente triste algum momento do dia, a maior parte do dia, quase todos os dias, nas últimas 2 semanas? O senhor perdeu o prazer de fazer as coisas que antigamente gostavam? Opa, esses detalhes aí já são as perguntas maiores. Então, isso são coisas que estariam ali entremeado na história. Não obrigatoriamente como uma queixa do paciente vai falar direto. Outra questão que o paciente não fala na grande maioria das vezes é ideação suicida. A ideação suicida ela só vem se você pergunta. Grande maioria das vezes. Então, assim, é mais uma coisa que se você está numa estação de depressão, uma estação que está ali meio barro, meio tijolo, um paciente bipolar, às vezes está num polo depressivo, cara, pergunta de maneira ativa. Já pensou em se matar? Por quê? Porque isso pode abrir um checklist inteiro de ideação suicida. Tá? Lembrando que é sempre importante a gente olhar onde a gente está na estação. Não é, eu estou na sala do ambulatório. Não, não obrigatoriamente. Às vezes, você pode estar na unidade básica de saúde. Então, se a unidade básica de saúde é o seu cenário, esse cenário não é o certo para você internar um paciente com ideação suicida. Então, você tem que encaminhar esse paciente dali direto. Então, o cenário que está lá no início é importante. Então, assim, nós vamos abrindo as coisas conforme o tempo vai andando. Pode falar. Exato. E esses antecedentes aí, eles aparecem sempre no Revalida. Se você pegar lá, pega um checklist aleatório. Se você não der azar de pegar o que é entrevista, ou o que é uma estação de ATLS, ou algum outro algoritmo que você tem que fazer, é muito, muito, muito provável que você vai encontrar isso daí como ponto no checklist. Então você tem que perguntar. Tudo isso daí, os hábitos que o Haber citou são extremamente importantes. Principalmente, cara, se fosse falar para assim, qual hábito que eu não posso esquecer de perguntar? Se ele fuma e se ele bebe. Cara, isso aqui não tem como você fazer uma prova prática se você não perguntar se o paciente fuma ou bebe. São fatores de risco para muitas doenças, para você deixar esse detalhe de lado. E já agora, agregando aqui um pontinho lá no fundo para vocês perguntarem, a gente fala um pouco de hábitos fisiológicos. Isso aqui não é tão comum, mas aparece em algumas questões. Então tenha cuidado, principalmente se o paciente é mais idoso, ou se as queixas dele são urinárias, ou então até mesmo na defecação. Aí sim, se pergunta, tá, mas e o teu cocô está indo normal no banheiro? Tem alguma dor? Sai algum muco, sangue, pus? Quantas vezes você vai no banheiro? Ah, e o xixi? Dói quando você faz xixi? Tá com um cheiro muito forte? Tá com outra coloração? Isso aqui aparece dependendo da sintomatologia do teu paciente, vai pontuar também. Por exemplo, paciente com síndrome biliar. Cara, perguntar, tá com urina cor de Coca-Cola? Paciente, por exemplo, poxa, tá com anemia, idoso. Cara, tuas fezes estão mais enegrecidas, com odor fétido. Olha só o sangramento gastrointestinal. Então lembra desses hábitos que eles são importantes também e dá para você agregar no teu checklist, no teu esqueleto, porque são rápidos de perguntar. Olha, se pergunta em 5 segundos. Tá, e teu cocô tá com dor, sangue? Não consta no script. Aí o teu xixi, você dói quando você faz um xixi? Não consta no script. Pronto, passa para a próxima. E aqui a próxima, você vai passar se a tua paciente for mulher. E aí você tem que colocar os famosos antecedentes ginecológicos, cara. Isso aqui aparece muito nas provas de revalidação. Não tem como você esquecer. Também se tua paciente for mulher. E por quê?
É óbvio, galera. Pô, paciente com dor abdominal lá. E é mulher. Olha só, uma das hipóteses é o quê? Uma apendicite aguda. Mas pode ser o quê? Uma gravidez ectópica. Pode ser um cisto roto. Olha só quantas possibilidades a gente tem. Então, a gente tem que ter uma noção dos antecedentes obstétricos dessa paciente. Então, eu começo perguntando a data da última menstruação. Suas menstruações são regulares ou não? Você teve filhos? Quantas gravidezes você teve? Quantos partos? Algum aborto? E olha só o pulo do gato, hein? Essa daqui, ó, presta atenção, olha pro meu olho, cara. Você vai perguntar para ela se ela faz uso de algum método anticoncepcional. E dependendo da questão, ela vai olhar para você e falar: doutor, eu faço sim. O meu marido tira para fora. O que é esse tira para fora, cara? É o coito interrompido. Isso não é um método eficaz. Isso aqui eu sei que a maioria sabe, mas não caia nessa pegadinha. E eu quero adicionar mais uma que muita gente não sabe. Camisinha. Quando ela fala, eu faço uso de camisinha, mesmo que ela faça uso em todas as relações, faz o uso correto, não é método eficaz também. O índice de PER dela é maior do que 1. Então, não é um método eficaz. Ela pode estar grávida. Isso aqui é pegadinha, cara do INEP. Cuidado, então. Com coito interrompido, se ela fala, tira pra fora, o marido tira pra fora, cara, não tá valendo. E só camisinha também não é um método anticoncepcional ali que você pode considerar. Então, eu acho que com isso, você tem mais alguma coisa a agregar aí pra gente perguntar dos antecedentes do paciente, Raver? Cara, eu sempre pergunto sobre evacuação e micção. Então, assim, a questão da micção, às vezes, quando a gente tem um paciente, uma criança que está apresentando púrpuras pelo corpo, ou alguma coisa que me chame a atenção para qualquer queixa para a parte renal, eu pergunto sobre questão de micção e evacuação. Então, na minha cabeça, é muito simples, cara. Eu vou pensar sono, humor, alimentação, evacuação e micção, tabagismo, etilismo. Eu sigo essa sequência, porque essa é uma sequência que me dá assim, segurança para fazer um diagnóstico diferencial, porque esse é o nosso objetivo quando a gente começa essa parte da anamnese. Né? No fim das contas, o paciente já falou do que é a queixa principal dele, já abriu o diagnóstico diferencial inicial ali, a queixa principal dele, e agora a gente está buscando ali coisas que são associadas e que podem direcionar o nosso raciocínio. Essa é uma delas. O paciente está evacuando sangue. Calma aí. O paciente está urinando sangue. Tem uma dor lombar que irradia para a região pélvica e está urinando sangue. Cara, isso é cálculo texto prova contrário. Então, assim, você tem que pensar. Então, esses achados que podem estar ali na anamnese como algo colateral, algo lateral ao raciocínio, esse algo lateral ao raciocínio pode realmente ser um direcionador para o seu raciocínio completo. Com certeza. Com certeza. E agora, galera, a gente falando aí sobre os hábitos do paciente, antecedentes, a gente citou praticamente todos os que aparecem na tua prova. Esses você não pode deixar de perguntar. Claro, tem algumas exceções onde eles vão perguntar um hábito diferente. Por exemplo, da família. Poxa, tem algum histórico de câncer na tua família? Tem algum histórico de alguma doença genética na tua família? Mas isso você vai pegando com a tua experiência ao realizar os checklists aí durante esse mês. Então, faça muitos checklists porque isso é importante. E agora a gente entra em outro ponto de extrema importância e que a maioria do pessoal faz errado, que é o quê? Solicitação do exame físico. E quer ver como que você solicita exame físico sem você ter prestado atenção em como que o INEP coloca lá no checklist desse? Você cita assim, ô amigo, me dá o exame físico aí. E pum, caiu a folha na tua mão. Você pega e lê a folha. E aí você vai ver lá na tua pontuação, você não pontuou nada no exame físico. Sabe por quê? Porque você pediu o exame físico aleatoriamente. O cara que está lá, para que entregar os exames, ele não é médico. Então você falou exame físico e a palavra-chave para ele vai te entregar. Mas você tem que descrever o que você quer do exame físico. Isso tem ficado cada vez mais comum nas provas de revalida. Então você tem que descrever. E é rápido. Começa a criar aí na tua cabeça uma solicitação de exame físico desde a cabeça até os pés. Quero o exame físico aí da cabeça, do sistema neurológico, olhos, boca, pele, pescoço,
vou solicitar um exame físico de tórax do paciente. Então, pelo menos cita aonde que você está pedindo esse exame físico, porque vai pontuar. E se for alguma doença onde você consiga localizar, o paciente está com um quadro respiratório, cara, pode ser pneumonia. Ou o paciente está com dor abdominal, cita todos os passos do exame dessa região, porque isso cai e tem caído muito nas estações do INEP. Então, faça isso. Você vai perder alguns segundinhos se não tiver no checklist, mas isso pode salvar pontos. Você não pode querer adivinhar em qual checklist o INEP vai querer isso ou não, porque ele não deixa tão claro quando ele está lá nas folhas de comando com você. Então, paciente com pneumonia, eu vou fazer então a inspeção, a palpação e a auscultação do tórax, cara. Também vou fazer a percussão para ver se tem algum derrame pleural. 5 segundos, você pontuou, meu amigo. Abdominal, fala lá, inspeção, auscultação, palpação, percussão. Fala. Não tenha medo de falar e não fale só que eu quero o exame físico e já se contente com isso. Mesmo que ele te entregue a folhinha, você pega ela na tua mão, você abaixa, você nem olha para ela e continua falando do teu exame físico. Porque enquanto você não olhar, eles vão te pontuar. Se você olhar, você não pontua mais. Então, pega a folhinha, abaixa, quero solicitar exame físico de tal. E aí sim, você continua. Pessoal, digita aí, cara, comenta aí pra gente, por exemplo, qual estação que você tem medo? Qual tema que você tem medo? Qual parte da prova prática que você tem medo? Na prova de residência, que é um pouquinho diferente do Revalida, muitas vezes o caso clínico ele vem trazendo detalhes do exame físico. Se ele não trouxer detalhes do exame físico, você pode realmente pedir ponto a ponto do exame físico. É isso que o Matheus falou. Pede ponto a ponto. Por quê? Porque às vezes você vai pedir uma coisa que é irrelevante, mas esse irrelevante ele vai fazer com que você mantenha o seu raciocínio em linha reta. Olha, pressão, percussão, palpação, eu escuta, eu estou seguindo em linha reta. Não, é irrelevante. Não tem problema, estou seguindo aqui, estou indo embora. Meu raciocínio se mantém. Por quê? Foi o que a gente falou. Prova prática é exatamente uma questão de cão de Pavlov. Tocou a sineta, você entrou, na hora que você entrou, o seu raciocínio já tem que estar todo meio direcionado para você ter um raciocínio em linha reta. Apresentar-se, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, exames complementares, diagnóstico, terapia e reavaliar o paciente, pedir para voltar e notificar e fazer o final da consulta. Então, digita embaixo, pessoal, qual prova você vai fazer, se você vai fazer revalida agora, no início de dezembro, se você vai fazer provas práticas de residência, até para a gente direcionar com dicas aqui a live. Tá? Nós temos um banco de dados com os últimos anos todos de prova, com todos os temas, a gente pode direcionar para você, e às vezes é uma dica que vai te ajudar muito, beleza? Então coloca aí, Felipe, eu vou fazer Revalida agora, Felipe, eu vou fazer USP não tem mais prova prática, vou fazer USP Ribeirão, tem prova prática, vou fazer Unicamp, prova prática, vou fazer Unifesp, prova prática que só eles criam na cabeça deles, a gente não sabe. Teve ano que caiu só exame físico, exame pulmonar, exame neurológico, tem ano que já caiu coisas aleatórias, caiu já tabagismo, caiu spikes. Então assim, fala aí a prova que você vai fazer para a gente conseguir te ajudar. Pensando no que o Matheus está falando, quando a gente vai para a parte de exame físico, lembrar que tem situações em provas práticas de residência no qual a gente vai examinar o ator ou atriz. Só que isso, pessoal, vai estar claro na hora que você fala assim, eu gostaria de saber inspeção, percussão, palpação, escuta, e perguntando as coisas, ele virar e falar assim, pode examinar, fica à vontade. E aí você já vai direcionado. Se não, vai vir uma folha de papel, uma linha, com cada coisa, para o seu raciocínio. Beleza? Provas que são assim, provas que demandam atendimento ambulatorial. Unicamp. São provas que têm essa pegada mais ambulatorial, pegada de botar a mão no paciente, pegada de conversar, de ouvir. É diferente de provas, por exemplo, como a USP, que eram provas muito mais direcionadas para exames complementares, diagnóstico e terapia. Beleza, pessoal? Então, realmente, a questão do exame físico que o Matheus falou é uma dica de ouro. Segue aí, Matheus. Vou cortar aqui o microfone e meu cachorro resolveu entrar na live. Inclusive, eu esqueci de dizer um ponto importante. Que no Revalida, se eles quiserem que você toque no paciente, você não vai tocar no ator. E sim vai ter um manequim para você fazer o exame físico nele, tá? As últimas edições têm todas sido feitas dessa maneira. Então, sempre leia lá na folha do começo, como eu falei, a hora que você entrar, você vai ler muito bem aquilo lá, porque vai estar escrito lá. Não é para você tocar no paciente. Não com essas palavras, mas basicamente está escrito que não é para você tocar no paciente. Agora, se tiver manequim, aí sim, você vai lá e vai tocar, como teve aí na última prova, onde você tinha que fazer um Papa Nicolau, inclusive descrever como que você passaria ali na lâmina
as duas escovas lá, você tinha que falar, ó, vou rodar essa daqui em 360 graus, essa aqui eu vou dar 2 voltas. Pô, foi bem legal essa estação aí, eu achei uma estação bem interessante até. E depois a gente direcionar o exame físico do nosso paciente, você vai receber a folha. Recebeu a folha lá. A folha está na minha mão. Vou começar a ler essa folha. E não é você ler dentro da tua cabeça. Que eu sei que tem gente que fala para você, leia dentro da tua cabeça que você vai ganhar tempo. Você vai ganhar 10 segundos se você ler dentro da tua cabeça. E se você ler alto, você vai pontuar. Porque cobra isso daí, interpretação do exame físico. Essa última prova, acho que 2, 3 estações tiveram. Interpretou o exame físico abdominal. E o que era interpretar? Se você lesse, eles te davam um ponto. Lesse. Se você lesse, cara, você tinha que ler. Ó, paciente, a dor é a palpação abdominal. Caramba, ganhei um ponto. Então, não deixe de ler em voz alta. Você pode chegar a perder 10 segundos. E que você pode chegar a ganhar 1 ponto, 2 pontos às vezes. Então, leia esse exame físico. Leu o exame físico. Direcionou você para um diagnóstico. Poxa, ó, esse cara aqui estava com dor abdominal. Fiz o exame físico nele, dor em fossa ilíaca direito, com descompressão brusca positiva. Aí, você vai fazer o quê? Aí sim você vai pedir exames auxiliares, exames complementares. Claro, se for um homem com esse quadro de apendicite, às vezes nem é necessário, tá? Então toma cuidado com essa pegadinha. O INEP gosta disso, ele gosta de cobrar coisas que aumentariam os gastos do sistema de saúde. Então, muitas vezes, se tiver uma pergunta lá para você assim, um quadro típico de apendicite num homem, idade típica, ele coloca lá, é necessário algum exame complementar? Não, cara, você pode operar direto do paciente. Mas vamos supor que aqui a gente vai pedir um exame complementar aqui, só para a gente direcionar um pouco aqui a nossa explicação. Então, você tem um quadro parecido com apendicite, está suspeitando de apendicite, vamos supor que você não consegue fechar seu diagnóstico e está lá no INEP, na prova lá, tua vai estar escrito assim, solicite um exame complementar. E aí você vai lá e fala, eu quero um hemograma, uma ultrassonografia, uma tomografia, uma gasometria, uma intubação. Cara, você se lascou nessa. Porque quando ele tem um número de exames que é para você solicitar para o teu paciente, só vai valer os primeiros que você falar. Por exemplo, só solicite 3 exames. Só vão valer os 3 primeiros que você citar. E se você citar os 3 primeiros errados e os 3 próximos certos, você zerou. Porque só vale os 3 primeiros. E eles são bem sacanas com isso, cara. Eles não te dão ponto mesmo. Então, pensa um pouquinho, porque as provas de revalidação têm solicitado agora esses números de exames. Então, se ele fala, cara, 3 exames, pensa um pouquinho. Quais são os mais importantes? No caso da apendicite, um exame. O mais importante que teria aqui nesse contexto, vamos colocar que a gente está num hospital aí, nível trigenário lá, tem tudo que você quiser na tua vida. Então, um PET-CT vai ter tudo para você. Pô, vamos pedir uma tomo, cara. Tem, segundo algumas literaturas, tem 99% de sensibilidade e especificidade. Então, tomografia, pensa daí que vai ser o exame mais importante para você fechar o teu diagnóstico. Nesse caso aqui, tá? Só dando um exemplo bem atípico aí, porque geralmente a gente nem pede exame. Mas numa colicistite, por exemplo, uma ultrassonografia abdominal. Então, pensa nos exames que são direcionados para o caso. Porque se eles forem pontuar os primeiros, você falou os primeiros ali, que são os mais importantes, na ordem certa. E você vai conseguir a tua pontuação. Se você começar a falar aleatoriamente aqueles exames que você decora, eu conheço gente, Harvey, acredita nisso? Decorava exame, cara. Aí chegava assim, na parte dos exames, eu quero hemograma, PCR, creatinina, ureia, PCR, VHS, quero sódio, potássio, magnésio, quero uma punção do líquor, e daí que chegava nos exames de imagem. E isso até funcionava nas provas até 2020, ali eles aceitavam ainda. Mas agora não mais. Agora eles estão colocando números de exames e só vão valer os primeiros que você colocar. Então tenha cuidado com isso. E prova é prova. Prova não é vida real. Prova é prova. Não briga com a prova. Às vezes você vai querer, não, olha, eu sei que apendicite o diagnóstico é clínico, mas assim, na minha prática clínica, eu peço ultrassom. Sua prática não serve de nada, a prova prática. É o que está no checklist, meu amigo. Provavelmente o cara que está com checklist, às vezes nem médico é. Ele só está ali ticando. Ok, você falou, não falou, abraço. Então assim, não briga com a prova não, gente. Não briga com a prova. Eu sei que ninguém faz lavado peritoneal aqui. Eu sei disso. Eu sei que você não faz.
paciente chocado, não pode botar na tomografia, faz logo, tá? Não fazem. Mas é prova faz. Então não briga com a questão, principalmente questão de exames complementares, tá? Eu vejo muito isso. O aluno vem, aí chega no curso prático, às vezes ele fala assim, pô, mas na minha prática eu faço... na sua prática é uma coisa, prova é outra. A prova, ela é baseada ali na teoria mais forte, as melhores evidências para aquilo. Então, assim, sigam sem brigar com a questão. Essa questão que o Matheus falou, de peça um exame complementar, aconteceu comigo. Eu pedi um ultrassom de rins e vias urinárias, ultrassom veio normal. Se eu pedisse o UTC de um diagnóstico, então eu errei o pedido do exame. E ele tinha ultrassom, ele me deu veio normal. Era um cálculo renal. Mas assim, já foi. Só podia um exame. Beleza, pessoal? Então assim, levem a sério isso que o Matheus está falando para vocês, porque realmente é muito importante na revalidação e na prova prática. E eu tenho aqui um exemplo para citar para vocês, galera, porque como eu já citei na primeira live, quem assistiu sabe disso. Mas eu respondo dúvida de aluno, cara. Eu adoro estar lá no fórum, porque eu entendo um pouco mais o que cada tema tem de dificuldade para vocês. Isso facilita até para eu explicar. E, o que eu vejo é que muita gente briga muito com a questão. Inclusive, esses dias eu respondi um aluno e olha só, a questão era claramente uma questão onde você tinha que indicar uma estatina para o paciente. O paciente estava infartado, em pós-IAN aí, e tinha tudo lá e só tinha uma resposta possível. As outras não podiam ser respostas. Era coisa tipo assim, você adicionar ali uma dobutamina num paciente normal. E a única resposta possível era estatina. E aí o aluno falou, cara, eu não marco estatina porque tem um estudo lá no New England Journal of Medicine que saiu semana passada que falou que estatina não tem função nenhuma. Pô, cara, calma. Vamos lá, primeiro você vai passar na prova, depois quando você estiver lá na tua residência, formado na residência, já tá pós-graduado, você começa a discutir com esses caras. Mas primeiro vamos nas diretrizes fortes que a gente tem aqui, né? Tipo, Harrison, pô, é estatina, não vamos brigar com a questão. Então, não pense muito nesses estudos muito novos, porque, cara, como que a prova vai pegar um estudo que saiu faz um mês ali? Um estudo fraco, às vezes coloca lá o N de pessoas que eles estudaram, foi 10 pessoas, eles notaram que tinha uma associação diferente. Então, não leve muito em conta esses estudos. Leve mais em conta em diretrizes fortes, por exemplo, Ministério da Saúde, PROINEP, SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, também gosta de cair. GINA para asma, GOLD para DEPOC. Essas sim são literaturas de peso e que podem alterar a tua resposta. Então, muito cuidado com esse detalhe de você brigar com a questão. E fica atento o seguinte, pessoal, no edital vai vir a referência que é diferente da referência que tem em base. Por exemplo, pediatria é o Nelson, clínica médica é o Harrison. Mas, poxa, veio ali no edital um guia de tratamento para raiva, de profilaxia para raiva da prefeitura de Botucatu. Não está aleatório. Pode ser cobrado. Então, assim, referências bibliográficas que estão no edital é o ponto no qual você se embasa. Não é o New England que saiu semana passada. É muito bom, gosto, parabéns por você ter lido. Só que para passar na prova é a referência que está em edital. Beleza, pessoal? Então presta bastante atenção nisso que o Matheus falou. Faz todo sentido, é muito importante isso. Tanto para a revalidação, quanto para a prova prática de residência médica. Você vai ter aquela base, até porque se alguém entrar com recurso, é ali que ele tem para se defender. Então é ali que está a referência. Não esqueça, coloca aqui embaixo a prova que você vai fazer, prova prática, para a gente te ajudar aí. Tá? Várias dicas, hein? Vamos lá. E hoje eu acho que a gente já falou, a gente já pegou antecedentes, todos os antecedentes possíveis para perguntar, familiares, patológicos, hábitos do paciente, antecedentes ginecológicos, você vai perguntar em toda mulher que você atender. Lembra que não é o ator mulher e sim o que está descrito no papel que vale, então cuidado com isso. Falamos já então do exame físico do teu paciente, como que você vai solicitar. Falamos dos exames complementares que devem ser guiados por toda a história que você colheu do teu paciente e exame físico. E agora vem o momento que você estava esperando desde lá o começo da estação. Você já entra pensando, o que será que esse cara tem? Diagnóstico. A gente vai entrar no diagnóstico. E pasmem, ele não é tão importante assim. Não é, Haber? Revalida, quantos pontos você já viu no máximo do diagnóstico? O máximo que eu vi, eu acho que foi 2 pontos, cara, valia o diagnóstico. 2 pontos. 2. Eu acho que nunca vi um 2,5. 2 mesmo, diagnóstico. Isso foi um diagnóstico, assim, um diagnóstico que não dá muito para errar. Quando o diagnóstico dá para errar, eles colocam menos. Eu acho que ele tem uma pena ali do
do aluno, ele fala assim, O de 2 pontos foi o de apendicite aguda, cara. O de apendicite aguda foi 2 pontos. Isso eu lembro, porque era bem clássico o quadro. Mas, no geral, é menos, gente. É 1 ponto. 1,5 ponto. Só que diagnóstico até de 0,5 pontos. Isso em 10 pontos, né? Que seria o total. Então, mesmo que você erre o diagnóstico, não se desespere. Ah, eu não tenho ideia do que esse cara tem. Continua o teu checklist. Vai fazendo as perguntas, porque o que pontua são essas perguntas. E aqui, o que eu quero chamar a atenção aí, que é pra gente já ir terminando, né, Rafa? Que a gente combinou até o diagnóstico hoje. Quero chamar a atenção para você o seguinte. Veja que no diagnóstico, normalmente a gente tem 2 perguntas possíveis. Primeiro é o diagnóstico principal. Esse aí é um que você tem que falar, às vezes 2. Tá? Às vezes aparece 2. Uma hiperplasia prostática benigna junto com uma infecção de trato urinário. Então, pode aparecer, mas vai estar descrito para você lá na folhinha que você pegou lá no começo. Agora, outro ponto que muita gente esquece, inclusive eu esqueci na minha prova, tá? Olha aí, eu sou um exemplo disso. Esqueci, eu li lá no enunciado que eles te dão, esqueci, cara, de falar no meio da prova. São os diagnósticos diferenciais. Olha só, muito cuidado com isso, muito cuidado. Porque muita gente vai lá, diagnóstico diferencial. Lúpus, síndrome de Sjögren. Cara, a gente sabe que essas síndromes colagenosas aí podem dar os sintomas de quase tudo. Mas, o checklist não vai ter essas síndromes. A não ser que seja algo muito típico. Nossa, tá com uma mancha na pele aqui no rosto. Lúpus sim pode ser um diagnóstico diferencial. Mas agora, paciente com dor abdominal. Cara, não vai ter no teu checklist lúpus. Então, pensa em outros diagnósticos. Uma mulher com dor abdominal. Vamos lá, agora era um homem com dor em fossa ilíaca direita, agora é uma mulher com dor abdominal em fossa ilíaca direita. O que pode ser? Diagnóstico diferencial. De porção de ovário, cisto roto, gravidez ectópica. Olha só. Nem pensando eu só estou citando diagnósticos aleatórios. Então, pensa nesses diagnósticos diferenciais, coisas mais próximas daquela região. Não pensa tanto em doenças sistêmicas, porque, no geral, elas não estão no checklist. Isso aqui é no geral, tá, galera? Tem exceções. Mas, no geral, doenças sistêmicas muito grandes, como lúpus. Lembra do Dr. House? Nunca é lúpus, tá? Porque ela quase não entra em diagnóstico diferencial aqui na tua prova. Apesar de sim, ela poder causar quase tudo, mas não vai entrar no diagnóstico diferencial. Tenha cuidado com isso. Não tenta dar essas maldades de eu sou cirista, eu tenho uma maldade, eu gravei lúpus, serve para tudo. Cara, prova prática não é muito bem assim não, gente. Prova prática é... Não esqueça, quem está fazendo a prova provavelmente é mais malandro que você. Então, ele... O cara já passou por isso. Já está sabendo isso, já pensou nisso. Não, o cara vai botar lúpus aqui, quer saber? Eu vou botar lúpus aqui não. Então, assim, tenta ter o raciocínio. Isso que o Matheus falou, a dor abdominal em mulher é um caso muito clássico. Né? Mulher jovem, então é um caso muito clássico de diagnósticos diferenciais absurdos. Até gastroenterite aguda pode ser um diagnóstico diferencial. Né? Eu tenho muitos diagnósticos diferenciais para dor abdominal. Febre familiar do Mediterrâneo, por causa da dor abdominal. Mas não vai entrar nesse diagnóstico diferencial. Pensa de maneira simples. Né? É aquela frase do Osler, ao ouvir um tropel de cavalos na Quinta Avenida, o tropel de cascos na Quinta Avenida, não pense em zebras, pense em cavalos. É muito mais fácil ver um cavalo na Quinta Avenida de Nova York do que uma zebra. E na prova prática, isso se constitui no checklist de maneira a dar pontos. Então, assim, não viaja, galera. Não viaja no diagnóstico. E assim, eu sei que você está pensando aí, mas eu entro com recurso. Cara, eles não vão aceitar o teu recurso. Primeiro porque lá no enunciado vai estar escrito assim, quais são os principais diagnósticos diferenciais. E na maioria das vezes, apesar de a gente falar muito em lúpus, é uma doença relativamente rara. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa com lúpus, mas, é uma doença rara, cara. Ainda mais que tem uma gama infinita de manifestações. Então, é raro você encontrar um paciente com lúpus e dor abdominal, do nada, assim. Então, eles não vão aceitar como principal diagnóstico diferencial. Então, não faça isso. Fale já um diagnóstico que você tenha certeza que realmente é um diferencial. E um dos grandes diferenciais, principalmente em mulher, assim, é a DIP, cara. Não esquece da DIP, ela serve para muita coisa, até para a mulher que tá com cefaleia e febre. Cara, a DIP às vezes entra como diagnóstico diferencial aí, cara. Então, lembra da DIP, que ela é um queridinho do diagnóstico diferencial das mulheres, serve bastante para te ajudar.
Cai muito, né? Cai muito. Bastante. Cai muito. É uma questão que, assim, na prática clínica, quem for fazer qualquer coisa fora de GO não vai ver tanto. Mas em prova cai demais, cai muito. Coisas que caem muito em prova, né? Corrimento, essas coisas assim. Principalmente corrimento, o diagnóstico diferencial, ele já está buscando aquele diagnóstico diferencial do cuidado do homem de sexo louco, né? De lesão ali de vulva, buscando. Isso é para úlcera, tá, gente? Cuidado do homem de sexo louco, que é cancro, mole, herpes, dronovanose. Vamos pro outro lado. Mas quando a gente fala de corrimento ali, cara, aquele negócio branco que coça, cândida. Então, assim, esses diagnósticos diferenciais que a gente já tem classicões, adoram ser cobrados em prova prática. Adoram ser cobrados. Outra coisa que gosta muito de ser cobrado em prova prática, às vezes, é você fazer um procedimento para chegar ao diagnóstico. Então, você faz um procedimento, uma coleta de Papa Nicolau, por exemplo. Feita a coleta de Papa Nicolau, você vai e passa lá na lâmina, manda tudo para análise e aí ele volta com papel. Esse papel é a análise. Então, se você faz o procedimento correto, você vai conseguir chegar ao diagnóstico. Se você não faz o procedimento correto, você não vai chegar ao diagnóstico. Então, assim, a questão do diagnóstico em si, quando a gente chega nele, nem sempre ele é a coisa mais importante, apesar do aluno que está fazendo prova achar que é o ponto mais importante é o diagnóstico, nem sempre é. A maioria das vezes é o caminho, não é o ponto final. E esse diagnóstico, ele demanda, às vezes, coisas dentro do checklist para que ele saia de maneira clara. Já aconteceu comigo, Matheus, de eu fazer checklist, que no meio eu parei. E não tinha mais para onde ir. Por exemplo, quer ver um checklist assim? O de acidente escorpiônico da USP Ribeirão. Era uma criança chorando e com dor abdominal. Se você não fosse abrindo o caso, perguntando, indo além, ia parar ali. Ia parar ali em dor abdominal na criança, que pode ser tudo. Pode ser tudo. Entendeu? Então, realmente, pessoal, essa questão dos diagnósticos diferenciais, geralmente vem naqueles pacotes, né? O pacote de abdômen agudo, o pacote de dor lombar, o pacote de corrimento, o pacote de úlcera e os pacotes que têm os diagnósticos diferenciais mais clássicos, eles são cobrados justamente por isso. Exato. E isso que você abrir bastante, a gente está precisando muito nisso, galera, porque realmente é o que vai te ajudar. E não te revalida também. Como é que foi lá o caso da criança que tinha engolido um corpo estranho? Você tinha que falar o que é. A dica principal estava em você falar com a mãe. Que ela chegava para você e falava, ele estava brincando com o irmão dele. Se você questionasse, ela falava, tá, mas estava brincando com o quê? Ela ia falar, era um carrinho de bombeiro que tem umas luzinhas assim. Poxa, tá direcionando o diagnóstico, era uma pilha aquilo. E muita gente colocou, é um anel, é uma moeda, porque era um negócio redondo aparecer lá na radiografia. Se você não tivesse essa pista, era mais difícil de você acertar a questão. É claro, tem o duplo halo que você vê na bateria, né? Uma bateria, sabe? Você vê o halo de fora e o halo de dentro. Mas se você não prestar muita atenção, você não vai ver isso. Então, essa questão é maldosa, Matheus. Sim, essa questão é muito maldosa. Do halo da bateria, né, era muito maldosa a questão da criancinha. Essa questão foi aquela que até nós discutimos. Que eu mandei a fotinha lá pra você. Era um anel por fora, um por dentro. E você pontuava tudo. Eu acho que valia 3 pontos você dizer que era uma bateria aquilo ali. Não, era 3 ou 2. Era muito. Só aquelas loucuras, né, cara, de prova. Não, a bateria de lítio 28 não é, né? Exato. Pra prática. E o Revalida gosta disso. Infelizmente, né, que é uma pegadinha, o Revalida não é para ser uma prova de competição, e sim para provar que você é médico. Então, eu acredito que é muito errado você ter pegadinhas no Revalida. Numa prova que você tem competição com outras pessoas, é normal, cara, uma prova de resistência, infelizmente tem que ter, porque se for todas as questões fáceis ali, um diagnóstico, todo mundo tira 100 na prova e ninguém vai conseguir passar. Então, tem que ter até numa prova de competição, apesar de algumas pegadinhas serem famosas. Mas na revalidação eu não gosto de ter que tenha pegadinhas, porque não é uma competição, cara. É só para mostrar que tem o conhecimento médico do Brasil para ajudar outras pessoas. Então é uma coisa chata, mas tem. E a gente tem que se adequar a ela. Então, vamos para cima, galera. Não desistam. Tô falando que isso aqui todo dia para vocês, porque eu sei que vai chegar nesse último mês, dá vontade de ir embora, de dormir, de ficar o dia inteiro deitado. Não vai nessa. Vamos para cima, que é possível, vocês vão chegar lá.